basta uma palavra, Senhor, e todo o cenário muda, Deus. Então eu te peço, Senhor, abre as portas para quem não está tendo trabalho, Deus. Move, Senhor, toca nos corações. E, Pai, que nós tenhamos, Senhor, os meses prósperos, Pai. Em nome de Jesus, também aqui está o teu filho, que vai trazer o ensino da tua palavra. Esta igreja que tem guardado, Senhor, os bons princípios, o ensinamento da tua palavra. Porque nós sabemos que é através da tua palavra que as almas são libertas. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando o teu servo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, mais uma vez o saúdo com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, livro dos Salmos, de número 46. Vamos iniciar pelo verso de número 1. Amém? Se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. Não há problema, a palavra de Deus é a mesma. Assim está escrito: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportam para o meio dos mares. Ainda que as águas se rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode se assentar, por gentileza. Nós estamos aprendendo com este salmo, e na quinta-feira que passou nós falamos alguns pontos deste salmo, e pela bondade e a misericórdia do Senhor, hoje nós vamos falar um pouco mais deste salmo. Na quinta-feira passada nós falamos que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Se nós fosse ministrar apenas nessa parte A deste versículo, ele já tem uma riqueza muito grande, que ele traz uma afirmativa que Deus é. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada e observamos que a palavra Deus é, ela aparece, significa que não há outro Deus além do nosso Deus, que Isaías falou lá no capítulo 5, verso 6, verso 5 e verso 6. Se nós observar quando o Senhor, ele chama Moisés apresenta várias causas de si mesmo, e
apresenta vários defeitos que ele tinha, que ele era engoto de línguas, que ele não tinha capacidade para pregar, que ele não tinha capacidade para falar para aquele povo. E ele fala com o Senhor e fala: se o povo perguntar quem me enviou, o que eu vou falar? Deus vai e fala: Moisés, diga que o eu sou te enviou. E que aquela palavra eu sou ali, ela tem grande significado, ela teve grande significado no passado e também ela tem grande significado no presente. Porque quando a Bíblia fala essa expressão que Deus diz eu sou, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Se nós precisamos da cura, Ele é a cura. Se nós precisamos do alimento, Ele é o alimento. Se nós precisamos da vida, Ele é a vida. Se nós precisamos da paz, Ele é a paz. Se nós precisamos da alegria, Ele é a alegria. Se nós precisamos de locomover, de sair de um lugar para o outro, Ele é o nosso guia. Então Deus, Ele é para nós tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos, Ele é. O homem sem Deus, ele é nada. É por isso que Deus, ele tem prazer de servir o homem e o homem servir ele. Ele servir o homem nos seus benefícios celestiais que ele propõe diante de nós. Servir o homem nos seus benefícios que Ele um dia nos apresentou quando nós nos encontramos com Jesus. Servir o homem com o nosso nome escrito no livro da vida. Então Deus é a cura, Deus é a salvação, Deus é o princípio, Deus é o meio, Deus é o fim. Só porque Ele deixou Jesus para ser quem? Ele deixou Jesus para ser o caminho. É por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus no seu trono, Ele é. Deus no universo, Ele é. Deus para os anjos, Ele é. Deus na terra para nós, Ele é. E Ele é o que, pastor? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio é conforme eu ensinei aqui, que Ele nos esconde, que Ele nos guarda debaixo da sua proteção. Fortaleza é aquilo que Ele traz para nós, conforme nós já ouvimos aqui hoje, quando nós estamos fracos, Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente é quando sua voz, ela às vezes nem sai de dentro de você para gritar, para expressar, bem na hora da angústia, bem na hora que você está se entregando, falar não tem mais jeito. Ele é o socorro bem presente que manifesta na presença dele na sua vida e te salva do perigo e te dá mais um período de tempo para você sobreviver e caminhar na face da terra. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rugem, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não devemos temer
diante de qualquer outra situação, ficar apavorado, ficar angustiado, ficar triste. Às vezes tem pessoas que até tiram a vida porque não alcançou os seus objetivos, às vezes entra numa depressão, mas nós que confiamos no Senhor, nós temos Ele como nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. O salmista, ele é bem categórico, ele diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós não, nós fazemos menção do nome do Senhor. O porquê que nós fazemos menção do nome dele? Porque Ele é, e não há outro além dele. Aleluia! Mas esse Deus que é, nós temos uma maneira de alegrar Ele. Alegrar Ele servindo com alegria, servindo de todo o nosso coração, servindo adorando, servindo Ele obedecendo, servindo Ele atendendo nossos irmãos. Então, quando nós colocamos essas práticas, obedecendo a Deus, servindo Ele, louvando Ele, adorando Ele, há um rio cuja corrente alegra a cidade e o santuário do Altíssimo, porque Deus está no meio dela. A única maneira que nós podemos perceber que Deus está no meio dela é quando nós entramos na presença dEle com alegria, com cântico, com louvor, com adoração, com sinceridade, com obediência. Então, para nós poder perceber que Deus está aqui neste lugar, nesta noite, nós temos que, primeiro, prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Segundo, desligar um pouco das preocupações do dia a dia, da vida, desligar um pouco de tantas coisas que te assola, que te escraviza, e falar: pela bondade e a misericórdia do Senhor, Ele me deu a oportunidade de estar mais uma vez na casa dEle, e eu vou estar aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E os defeitos que nós temos, os erros que nós cometemos no nosso dia a dia, não nos leva a prosseguir com isso, porque se Deus é o socorro bem presente, Ele também é a misericórdia, Ele é o perdão, Ele é o renovo, Ele é a paz, Ele é o dom, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. É por isso que quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que entrar com o coração limpo, com a mente limpa, com o coração aquebrantado, para que Ele possa manifestar a sua glória no nosso meio. Deus transforma vida de pessoas. Deus transforma planos de pessoas. Deus transforma pensamento de pessoas. Deus transforma coração de pessoas. Deus transforma caráter de pessoas. Deus muda o pensamento de pessoa. Deus muda a atitude de pessoas. Por que Ele faz tudo isso? Porque Ele é. Se Ele não fosse, Ele não mudasse. Mas eu creio nele porque Ele é, e Ele tem grande poder para fazer grandes coisas no nosso meio. E nesta noite, se nós estamos aqui para glorificar, exaltar e ouvir a voz dEle, Ele pode fazer também uma transformação no nosso meio. Porque às vezes nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos tanto tempo na casa do Senhor, nós somos cristãos de carteirinha, às vezes nós trazemos até uma divisa, às vezes nós mostramos uma certa santidade, às vezes nós mostramos que nós somos melhor do que os demais, às vezes nós não mostramos que nós somos diferentes de que os demais, mas o que mais é mostrado em nós,
o que mais é observado em nós, o que mais é identificado em nós é a presença do Espírito Santo. Porque nós somos identificados por Ele, pela presença do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos de cada dia dar uma olhada em nós, fazer um autoexame em nós, observar as nossas atitudes, a nossa maneira, o nosso comportamento, dar uma olhada, fazer um exame e apresentar diante de Deus e falar para Deus: Deus, qual é o diagnóstico que tem nesse corpo, nesse templo do Espírito Santo? E com certeza, nós que temos o nosso ouvido sensível à voz dele, nós que participamos do culto, nós que ouvimos a palavra dele, ele vai falar para nós: filho, filha, conserta aqui, ajeita aqui, melhora aqui, busca a santidade daqui, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então Deus, ele olha, ele analisa e ele fala: eu preciso que você entra no eixo. Mas nós como ser humano, nós temos em si próprio a natureza humana, que é uma natureza teimosa. Tanto é que a Bíblia diz que nós não devemos ser como o cavalo e a mula, que tem que ser direcionado por cabresto, por freio, por chachão, por puxões. Não, o cavalo e a mula precisa de ser direcionado assim. Mas nós que temos Deus na nossa vida, que recebemos Deus um dia, nós tem que ser direcionado conforme a voz do Espírito Santo que nos direciona. Lembrando que quando um animal erra, nós que fazemos parte, que conhecemos um pouco dessa área, quando ele erra com você, você tem apenas 4 segundos para fazer uma correção, para que ele não cometa o mesmo erro quando você aproximar dele para fazer uma doma racional. Apenas 4 segundos. E se eu fazer uma pergunta aqui nesta noite, eu sei que você não vai responder, e porque eu também não respondia, mas se eu falar para você, quantas vezes você errou diante de Deus, quantas vezes você errou na presença de Deus, e passou os 4 segundos, você não levou uma correção, às vezes Deus te corrigiu, você não obedeceu, e a sua vida está perecendo, a sua vida está indo água abaixo, a sua vida está acabando, a sua área espiritual está acabando, e você não ouviu a voz de Deus. Mas Deus às vezes nós deixamos passar, né? E às vezes no nosso meio tem tanta hipocrisia, né? Que quando a palavra ela é direcionada, fala: tá vendo? Olha, Deus falou com a irmã lá, não é isso, né? Ah, não foi comigo não, foi com o fulano de tal. Olha, viu como Deus corrigiu o fulano? Irmão, o autoanálise que nós temos que fazer quando nós estamos na direção de Deus, na posição de Deus, não é olhar para o nosso lado e ver o erro do nosso irmão. É porque Paulo, ele ensinando no dia da ceia, na igreja, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E nós temos grande facilidade de examinar o nosso irmão, a nossa irmã, a vida dos outros, mas nós mesmos, nós não examinamos, nós não analisamos, nós não nos corrigimos. Perdeu de dar glória a Deus. Mas eu quero pregar hoje no Salmo, verso 10. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Significa obediência quando Deus fala. Até a terra, quando Deus fala,
a palavra se derreter aqui significa, ela calma. Se o mar está com grande tempestade, quando Deus fala, ele acalma. Se a natureza, se o vento está soprando, se está havendo um tsunami, se está havendo um vendaval que está derrubando tudo, destruindo tudo, quando Deus fala, ele se acalma. Agora nós que temos o sentido, que nós que é ser humano, a pergunta é, quando Deus fala com você, você se acalma? Ou você continua atropelando tudo, Deus falando, você vai atropelando, às vezes você quer falar mais do que Deus, você quer passar na frente de Deus, a terra se derrete, os reinos se abalam, a palavra se abalar ali significa tremer tudo, os reinos se tremem diante da voz de Deus. As nações, elas fazem isso aqui para ouvir a voz de Deus. Espera aí, se o maioral está falando, se o Deus do universo está falando, se o Deus que está falando, se o Deus que criou tudo está falando, nós temos que fazer o quê? Apenas ouvir e obedecer. Então, diante de Deus não adianta teimar, teimoso. Diante de Deus não adianta você querer passar na frente da vontade dele. Diante de Deus não adianta você querer abrir a porta que ele fechou. Diante de Deus não adianta você querer atropelar os demais. Diante de Deus não tem como você pegar um e tirar do lugar e sentar no lugar dele. Diante de Deus não tem como você odiar aquele que Deus amou. Diante de Deus não tem como você falar mal daquele que Deus abençoou, daquele que Deus se agrada dele, não adianta. É por isso que Isaías diz que toda língua que se levantar contra ti em juízo, ela não vai prosperar. E o que mais tem, né? E é o que mais tem. Né? E às vezes eu até me preocupo, fico um pouco preocupado que hoje em dia, parece que a palavra hoje está sendo hoje um cacetete, né? Porque quando você prega a verdade, fala, o pastor está com um cacetete na mão batendo, não é verdade? Nas minhas orações para que Deus levante homens e mulheres de Deus que têm coragem de falar a verdade. Porque o que mais o inimigo quer é que o povo de Deus se cala, fica caladinho. Sobe aqui em cima do altar, pega o microfone, coloca aqui, fica aqui igual um robozinho aqui, ó. Fica assim para você. Aí você de vez em quando dá um sinalzinho de joinha, dá um sorriso. Né? É isso que, pelo caminho que está indo, as coisas que estão acontecendo, parece que é isso que o povo está querendo. E eu não estou falando dos de fora, não. Eu estou falando dos de dentro da casa de Deus. Não pode vir uma palavra que nos confronta, que está saindo machucado, está todo dolorosinho, crente feito de neve, de algodão. Você precisa de criar sustância na presença de Deus. Pedro um dia está lá com Jesus, e aí todo mundo, Jesus está pregando, e eu penso que aquele sermão de Jesus ali não era melzinho na chupeta, não era colocar doce na boca de crente, porque bala para poder parar de chorar a gente dá para criança, não é para crente que já tem 60 anos na igreja. Então está ali com Jesus e de repente o atrevido vira para Jesus e fala assim: Jesus,
dá uma mudadinha nesse sermão do Senhor aí, transforma ele um pouquinho, traz mais um pouquinho de ego aqui para nós, porque nós precisamos que levanta o nosso ego, que deixa nós para cima. Aí o povo estava se retirando de perto de Jesus. É por isso que quando você estiver pregando uma palavra de exortação, que o povo estiver indo embora, não se preocupe não, continue pregando dentro do tempo de Deus. E o povo estava saindo, e aí o Pedro fala para Jesus assim: Jesus, e agora, o que é que faz? Jesus fala para Pedro, Pedro era um discípulo, estava sempre junto com Jesus. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, como que está o seu nível espiritual? Você ainda gosta da verdade ou você quer a mentira? Você ainda gosta da exortação que transforma o homem, que muda o homem, que leva o homem para o céu? Ou você quer uma coisinha mais light? Se você quer uma coisinha mais light, vai andando com eles, vai acompanhando eles, pega o barquinho, entra na carruagem, monta no jumento e vai junto. Aí Pedro vira para Jesus e fala assim: não, Jesus, para onde irei eu? Aleluia. Para onde eu vou se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Irmãos, é a palavra que vai nos mudando cada dia. Ela me muda, ela muda você. Tem muitas pessoas que precisam apenas de uma palavra. Ela transforma, ela muda. Opiniões, atitude precipitada, decisões precipitadas, fora da presença de Deus, é onde eu quero pregar nesta noite. O Salmo, o verso 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quando a Bíblia fala de aquietai-vos, nós devemos recorrer a alguns capítulos, e nós devemos ir no livro de segundo livro dos Crônicas, no seu capítulo de número 20, e ali nós podemos perceber que havia um homem ali, um rei, chamado de Josafá. E Josafá estava reinando no reino sul, e ele precisava de fazer uma trajetória, ele precisava de caminhar com o seu exército para ir até Jerusalém. Mas toda a caminhada que você faz para poder você alcançar a sua bênção, tem levante para te parar. Toda caminhada que toda vez que você traça um plano, que você tem um projeto para você chegar em algum lugar, o que mais tem é levante. E ali os amonitas se levantaram contra Josafá, e Josafá ficou meio preocupado com tudo que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ele começou a ficar desesperado, porque a intenção dele era chegar em Jerusalém, e ele era um rei, ele não poderia mostrar fraqueza, ele tinha que dar continuidade, ele tinha que caminhar, e a Bíblia diz que ele ficou preocupado, não sabia o que fazer, e ele era crente, Josafá era crente. Josafá consultava a Deus, ele falava com Deus, mas aí ele viu diante de uma situação que não dava mais para ele prosseguir. Ele tinha que parar, porque o exército dos amonitas tinha se multiplicado, tinha criado as barreiras, eles tinham feito as suas trincheiras, e Josafá estava caminhando juntamente com o seu exército. Ele não sabia onde estavam os amonitas, de onde vinham as flechas,
de onde poderia levantar um soldado para poder atingir, e ele começou a ficar dando volta geograficamente, e começou a ficar meio tordoado, começou a ficar meio sem saber o que fazer. Aí de repente ele reúne o povo e troca ideia com um, fala com o outro, e ninguém dava o resultado para Josafá por onde sair, por onde passar, porque o perigo estava diante dele. E aí de repente lá tinha um crente que era mais crente do que Josafá. Aleluia! Ei, irmão, não quero medir aqui o nível de ninguém espiritual, tá? Mas você sabia que no nosso meio, às vezes tem pessoas que é mais crente do que nós mesmos? Por que o senhor vê, pastor, que a pessoa é mais crente do que o outro? Porque as vestes mostram também, não prego uso de costume, mas também. O que mais, pastor, que o senhor vê? O comportamento também. O que mais, pastor, que o senhor vê? O jeito de falar também. O que mais, pastor, que o senhor vê que tem alguns que é mais crente? Eu vou explicar isso aqui daqui para frente. A maneira de agir também. A honestidade também. O falatório também. E baseado em quê, pastor? Baseado em Tiago. Você vê com a pessoa que ela é mais crente que a outra, que ela respeita o espaço do outro. Esse espaço aqui é dela, então eu não posso invadir. Esse espaço aqui é dele, então eu não posso invadir. Pastor, mas às vezes eu gosto de falar muito. Uma pessoa que é crente tem que fazer igual o Tiago diz, pronto para ouvir e tardio para falar. Porque aquele que fala precipitadamente se condena. Então Josafá estava preocupado. E aí no verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz: Deus nosso. A situação que ele estava, ele lembrou de Deus, mas não foi o suficiente, porque o suficiente para Deus agir teve que vir através de um levita que estava no meio do povo de Deus, que está lá no versículo de número 13. Josafá está lá preocupado, o rei mas era preocupado, estava andando de um lado para o outro e querendo saber como que ele ia passar por aquela, como que ele ia sair daquela. Aí de repente o verso de número 13, ele diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Segura aí, não põe o outro não. O reinado de Josafá era como? Era soldado, mulheres e criança e povo. Povo, soldado, mulher e criança. E os filhos, estava tudo ali junto. Pode colocar o próximo versículo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre quem? Oh glória! Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaiai, filho de Giel, filho de Montanias, levita dos filhos de... Eita glória! Aleluia! Posso fazer uma pergunta? Você fala baixo. Será que nessa crise que você está passando, esse momento que você está passando, que às vezes ele já veio
alguns anos, alguns meses, alguns dias atrás, ele vem te acompanhando. Será que dentro desse período Deus já não usou alguém que tem o Espírito Santo para falar com você? Será que dentro dessa trajetória Deus já não levantou alguém para falar com você? Muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de agir, muda a maneira de expressar. Será que o Espírito Santo não usou ninguém nessa trajetória, nesse processo que você está falando, que você está passando, para falar com você, para te colocar no eixo, na presença de Deus? Será que não? Porque se não havendo profecia, a nação se corrompe. É por isso que Deus levanta um profeta todo dia, pastor. Mas os profetas já foi o tempo deles, já passaram o tempo deles. Ei, não é isso não, irmão. Quando o rico morre, ele pediu para Abraão mandasse que Lázaro morasse o dedo na água e levasse e aplicasse na ponta da sua língua. Ali a Bíblia diz que o pai Abraão falou: olha, quem está daqui não pode passar para lá, e nem quem está de lá pode passar para cá, mas na terra tem os meus profetas. Quem sabe essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje é uma profecia para a sua vida? Muda, para de invadir, para de agir precipitadamente, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quieta, fica quietinho. Pastor, mas eu gosto, antes de Deus falar, eu já quero ir na frente, eu quero fazer. Calma, você demorou 9 meses para nascer. Acalma. O Espírito de Deus desceu sobre aquele levita, e quando o Espírito de Deus desce, às vezes eu me pergunto, o porquê que o Espírito de Deus não desceu sobre Josafá e falou direto para ele? O porquê que o Espírito de Deus não desceu sobre Josafá e falou: Josafá, faz o seguinte, muda a rota, vai por aqui, coloca soldado aqui, manda 3 na frente. Por que o Espírito de Deus não fez isso com Josafá e desceu sobre esse levita? Mas a resposta está clara. Vocês estão aí comigo? Amém. E Jaziel disse: dai ouvido, glória. Dai ouvido todo Judá e vós, morador de Jerusalém. E tu, olha, puxão de orelha de Josafá. Olha, faz interpretação de texto. E tu, tá falando, Josafá, o negócio, dentro desse intervalo aqui, eu vou falar contigo. E tu, Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem se assuste, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória! Vocês pegaram esta palavra? Baseado no Salmo, verso 10, do 46. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes você entra numa peleja com os 2 pés, com os 2 braços, de cabeça, de soco, né? Usa todas as armas que você tem. Todas as armas que você tem. Não, se eu não resolver por aqui, eu vou resolver no braço, eu vou resolver aqui. Você usa todas as armas que você tem. E você é um fracassado, um perdedor. Você entra, não, eu tenho a melhor equipe, eu tenho o melhor time, eu posso agir aqui, que eu conheço essas partes. Você entra e depois você é decepcionado, você sai perdedor. Por quê? Você entrou com as suas armas. Você entrou com a sua confiança. Você entrou com o seu pensamento. Você entrou da sua maneira.
Você entrou do seu jeito. E quando nós entramos do nosso jeito, da nossa maneira, com o nosso pensamento, às vezes nós entramos assim, né? De queixão erguido. Eita glória! E culto ensina é assim mesmo, irmão. Entra com o queixão erguido. Eu sou tal, eu faço, eu desfaço, eu sou melhor, queixão erguido. Aí depois lá na frente leva um tropeção, arranca a cabeça do dedo, cai. Eu vi que eu não sou nada, Senhor, me perdoe. Irmão, para nós entrar na presença de Deus, para todas as coisas da nossa vida, não é entrar assim, de cabeça erguida, de queixo para cima, batendo no peito que você é alguma coisa, não. Para entrar na presença de Deus, tem que entrar de joelhos, se humilhando e falando: Senhor, eu sou apenas pó, eu sou apenas barro, eu sou apenas um instrumento nas suas mãos, então vai na minha frente, me ajuda, me dá força, porque entra comigo nessa batalha, Senhor. Você queria uma profecia? Está aí. Você pensou que aqui tinha profeta que eu busquei? Bíblia, palavra, isso é bom, isso é alimento, isso aqui muda, aleluia, isso aqui transforma, é palavra. Coloca o verso de número 16, por favor, já está lá? Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, verso 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela terra, pela ladeira de Zin, geograficamente, e os achará no fim do vale, geograficamente. Vocês sabem o que é ladeira, né? Ladeira é isso, né? E para poder você chegar no fim do vale, você tem que fazer isso e descer. Porque vale é do outro lado da ladeira, né? Diante do deserto de Jeruel. Eu já tenho que terminar. Eu queria explicar esse versículo aí. Bem extraindo dele a raiz do original. Porque esses pontos geográficos que nós encontramos, esses nomes que nos levam em ponto geográfico, é muito bom você saber porque aonde que estava montado as trincheiras, o que eles faziam, qual artimanha que eles usavam para poder pegar, o que eles faziam para poder parar o exército de Josafá, mesmo o Espírito de Deus falando através da boca desse levita, e o que acontecia em cada região. Mas o tempo já foi. Eu não vou passar, irmão, do tempo. Eu sei que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. Mas eu vou parar por aqui. Mas a palavra de Deus nesta noite é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No nosso meio, tem muitos que às vezes não quer ver o seu sucesso. Mas também tem muitos homens e mulheres de Deus que quer ver você prosseguir e vencer essa batalha. E eu creio que aqui dentro está todos que querem ver você vencer. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Então é por aí. Quieta. No nosso meio tem profeta que fala, que recebe de Deus a mensagem e entrega para você. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Ele é Senhor, Ele é o provedor, Ele é dono de tudo, Ele abre porta, fecha porta, Ele quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, é só Ele que pode fazer isso.
Toda carruagem que vinha perseguindo, que vinha atrás, o Senhor queimava no fogo. Mas o que tinha que fazer, pastor? Quer ficar quietinho, deixa que Deus age. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar? O reinado de Josafá. Nós já vou terminar, só quero passar isso aqui porque nós temos um analista bíblico aqui na igreja e às vezes ele gosta. O reinado de Josafá, 873 a 849 a.C. Né? Então, é bom falar sobre isso. E esse rapaz está estudando teologia, mas está para frente. Mas Deus é bom, né? Né, Nicolas? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orar? Quinta-feira que vem tem mais, irmão. Quinta-feira que vem tem mais. Esse propósito que você fez diante de Deus, não quebre ele na caminhada, não. Vai até o fim. Lá no fim você vai levantar a bandeira da vitória e vai falar assim: Deus é, Deus é, Deus é. Porque cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem uma maneira de falar com Deus. Amém?